Então, pessoal, vamos começar mais uma sessão. Hoje o tema é a abordagem sistemática da criança na emergência com a nossa especialista em emergência pediátrica, a doutora Tuane, a famosa Frozen, né? E vai apresentar pra gente. Ela acabou de fazer o pause e vai trazer essas novidades pra gente hoje. O pessoal também. Hã? O pessoal também. Também, né? Vocês quiseram poder contribuir, óbvio. A gente vai tentar gravar ali alguma coisa para organizar, para passar para o pessoal também que não conseguiu participar hoje. Tuane, a tua já aqui há quantos anos? Fazer 3 anos. 3 anos. Em Né? agosto. Tem realmente sido uma experiência muito boa para a gente. Ela é conhecida como pé frio, mas ela está herdando aí, né, um espírito, né, um karma aí de outras colegas, né, de Letícia. Todo lesbiano vai carregar uma fama boa nesse hospital. Mas eu sempre dizia, éramos Letícia, Rafaela também. Rafaela tinha um pé pesado. Mas uma coisa que eu sempre digo, assim, eu sempre falo assim para todo mundo que tem pé frio, como também eu fui pé frio, que isso é uma oportunidade, né? Ser pé frio é uma oportunidade de você lidar sempre com casos mais complexos, com casos que desafiam vocês mais no plantão. E vocês podem ser agradecidos de ter esses casos e principalmente de conseguirem resolver esses casos, porque de fato a gente aprende muito com esses casos, né? Com esses pacientes que precisam da gente, são pacientes que demandam mais da gente, são mais complexos, né? Em alguns aspectos. E isso demanda da gente uma atenção maior, um cuidado maior, e a gente só faz crescer com esses casos. Eu sempre uso uma frase, que alguns colegas, né, já gravaram aí, que é o seguinte: mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, a gente precisa realmente desse mar revolto para se tornar um médico melhor, para se tornar um médico preparado para tudo que pode acontecer. Então, a gente está na emergência, a gente sabe que tudo pode acontecer. Se tudo pode acontecer, é melhor a gente se preparar, né, e ter essas experiências para que a gente possa atuar de uma forma melhor, tá bom? Então, Tuane aí, hoje, a gente... E assim ele inicia. Boa noite, gente. Primeiramente, gostaria de felicitar meus mais novos colegas de profissão. Parabéns pela graduação. A medicina realmente é um caminho muito desafiador, mas muito bonito. Temos o prazer de vermos muitos milagres na nossa profissão. E isso é incrível, mas também com seus desafios, né? Com algumas tempestades, mas também temos muitas bonanças nesse percurso. Hoje o Dr. Lucas me colocou nesse desafio, falando novamente em tempestade, de apresentar uma aula para vocês. Acredito que muitos de vocês já fizeram um PAUS, sabe que dentro do PAUS a gente tem uma sistematização do atendimento, tudo isso pensando na otimização e principalmente na redução do tempo-resposta de uma grande gravidade no público pediátrico. Eu gostaria de iniciar a apresentação. Obrigada. Com uma frase que em um dos artigos que eu li que eu achei muito interessante, que ela foi citada por um dos diretores, né, da Organização Mundial de Saúde, que diz que a maioria das mortes em crianças ocorre em decorrência de doenças tratáveis nas primeiras 24 horas da admissão hospitalar. Conforme vocês vão estar na vivência dos plantões, vocês vão se deparar com alguns óbitos. A gente estava comentando, né, sobre essa criança que eu atendi ontem, com os meninos que chegaram mais cedo, e hoje pela manhã eu soube que ela veio a óbito na UTI na madrugada. E com essa notícia a gente para e pensa assim, nas primeiras horas que eu atendi essa criança, o que eu poderia ter feito diferente, que talvez mudaria o desfecho? Eu entendo que não somos deuses, mas toda criança que passa pela gente e que a gente não consegue devolver para a família viva, ela se torna um aprendizado para que novas crianças possam voltar para casa. Então eu entendo que o tratamento imediato e adequado, ele vai reduzir significativamente a morbimortalidade na emergência pediátrica. Porque o que acontece? A criança, ela é muito diferente do adulto. Uma criança, ela vai te dar sinais que ela está gravando, mesmo ela brincando, correndo e sorrindo. Mas quando você entende isso, você percebe que nas sutilezas você consegue manejar muito bem esse público. Hoje a gente vai falar basicamente dessa parte inicial do atendimento. Eu gosto muito dessa corrente que a Rá traz, né?
principalmente para o pré-hospitalar. Eu, como uma samuzeira reguladora, sou muito fã do PHTLS e acho que ele revolucionou o atendimento de todos os públicos e tem isso da questão do reconhecimento da prevenção precoce, porque o atendimento pediátrico ele não vai começar conosco no hospital, ele vai começar no pré-hospitalar, seja na educação preventiva, na educação em saúde, nas casas, nas famílias, nas escolas, nos postos de saúde, mas cabe a gente que vai estar recebendo essas crianças na triagem, observar essa criança. Agora, né, com o nosso novo protocolo de atendimento, ao longo a gente vai estar estendendo mais ainda, com o objetivo da UPA estar recebendo essas crianças de menor agravo. Essa criança é uma criança que tem que ser imediatamente admitida no hospital de alta complexidade para uma investigação, ou essa criança tem condições de estar indo, voltando, né, para uma unidade de menor suporte. Então, quando você pensa no elo dessa corrente, você sabe que reconhecer de forma imediata vai prevenir um futuro ou uma dor de cabeça para você, porque a partir do momento que você envia aquela criança que não deveria enviar, ela volta, porque o karma, ele volta para você, ele volta, meus irmãos, ele volta. Então, nessa parte inicial, a gente tem no PAUS o triângulo da observação pediátrica, que nada mais que é uma observação rápida, é uma observação objetiva, e que quanto mais você fizer, mais você vai ser perspicaz nessa avaliação. Depois que eu fiz o PAUS, principalmente quando eu fiz o PAUS no INES, eu me obriguei a todas as minhas avaliações colocar, pelo menos de maneira sucinta, esse triângulo de avaliação. Teve uma criança que a gente atendeu há mais ou menos uns 2 anos, eu não sei se o Dr. Lucas se recorda, o nome dele era Matheus. Uma criança que ele tinha dado várias entradas por síndromes gripais, era um bebezinho de menos de 1 ano. E eu lembro que eu estava em um Cinderela na segunda-feira. Ele foi se não foi o último, foi o penúltimo paciente que eu atendi à noite. E esse paciente, ele estava, a mãe muito chorosa, mas ele estava estável. Então, eu, naquela pressa, né, no final cansada, querendo já ir para casa, eu não fiz a minha história médica atual. Eu deixei a triagem da forma que a enfermeira fez. Eu descrevi o exame físico dele, que estava normal, ele tinha roncos de transmissão, ele tinha um choro, parecendo que ele tinha cólicas, mas sinais vitais estáveis. Essa criança, ela retornou na terça-feira. Na terça-feira eu estava no hospital. Não fui eu que recebi, foi a Roberta, mas ela já chegou séptica. Por algo se perdeu. Mas quando eu voltei a esse prontuário, eu não sabia o que eu poderia ter perdido, porque eu não escrevi. Não foram as minhas palavras de admissão que estavam lá, foram as palavras da enfermeira. E a gente sabe que cada área de saúde tem a sua forma, tem o seu jargão. Então, depois dessa situação, eu prometi para mim mesma que, na medida do possível, eu sempre escreveria. E depois que eu fiz o PAU no INES, foi um propósito que eu coloquei nas minhas evoluções. Sempre ter, eu gosto de colocar entre a anamnese e o exame físico, a avaliação, colocar a avaliação do triângulo da pediatria. Então, vamos supor que vocês estão de plantão e na organização do plantão vocês são responsáveis pela triagem, agora da pediatria. Nesse primeiro momento são pacientes de preferência azuis que a gente consegue estar referenciando para o posto de saúde. Quando eu vejo uma criança sorridente, sentada, brincando, conversando comigo, com uma fala que você não sente dor, você não vê faces de dor, você vê que essa criança ela está tanto neurologicamente bem, como num estado geral muito bom. Essa criança está corada, essa criança não tem desconforto respiratório, essa criança tem um estado geral que eu ouço a queixa da mãe. É uma queixa de febre há 2 horas. No momento a criança está sem febre, eu posso estar explicando a essa mãe que ela pode ir para o posto de saúde, marcar uma consulta. Sim, sua filha merece ser avaliada, mas não nesse primeiro momento aqui, certo? Mas se eu vejo uma criança que chega no colo da mãe
hipotônica, a criança, ela não tem força de balançar os bracinhos. Eu gosto muito de pegar bebê. É uma coisa minha. Eu não tenho medo de pegar bebês. Talvez por ser irmã mais velha, eu sempre peguei bebês desde pequena, então eu não, diferente, tem alguns colegas, né, que não gostam de avaliar, pede para a mãe fazer tudo e ele só chega perto do bebê. Eu gosto de pegar, porque eu gosto de sentir a mobilidade dos membros, eu gosto de ver se esse bebê ele já tem força de se movimentar. Então, se eu pego um bebê, eu sinto ele todo molezinho, parecendo um bonequinho Michelin. Algo de errado não está certo nessa criança. Se eu olho para essa criança por algum motivo ela está cianótica. A família fala assim, ela estava mamando, ficou cianótica do nada, não sei o que foi que aconteceu, ou ela estava dormindo, ela engasgou, ficou cianótica do nada. Ela chega até você. O percurso de casa até o hospital, ela não desengasgou, ela continua cianótica, essa criança merece uma investigação. A parte que a gente vai ver, a gente vai sair expert. Depois dos plantões, não é mais. Depois de um ano de plantão, a gente já sai expert. Na pediatria é identificar sinais de desconforto respiratório, principalmente na faixa etária até 2 anos, que é onde acontecem as bronquiolites. Muitas crianças estão todas empacotadinhas. A mãe fala que ela tá... Às vezes a mãe fala que ela não está mamando, ela está engasgando. Ela nunca vai te falar, ou em algum dos casos, ela não vai te falar, que nunca também, né? É demais. Mas na grande maioria dos casos, a mãe não vai falar assim, meu filho está com desconforto. Não, ela vai falar, meu filho está choroso, meu filho está engasgando, meu filho não quer comer. Quando eu tiro a roupinha desse bebê e vejo por que ele está assim, muitas vezes está relacionado à tiragem intercostal, retração de furto, sinais de esforço respiratório que não está deixando esse bebê poder fazer as atividades de vida diária dele da forma efetiva. Sendo assim, a gente entende que o triângulo de avaliação pediátrica, ele é uma forma de avaliar rápido, fácil, sucinto. Todos nós que passamos 6 anos numa faculdade, não sendo especialista, a gente consegue fazer. A gente consegue olhar para um bebê e dizer, esse bebê está corado, esse bebê está hipocorado, esse bebê está cianótico, esse bebê está ictérico. Essa criança, ela... não sei, ela não tá legal. Quando eu falo com ela, eu peço para ela dar tchau, ela não tem força para dar tchau. Interagir com a criança é muito importante. Você perguntar o nome, saber se ela consegue responder. Você olhar para ela e ver se aquele choro é um choro porque ela tá com medo de você ou é um choro porque ela tá sentindo dor, não tá conseguindo respirar. Tudo isso é importante. Então, a gente sabe que na triagem inicial, principalmente voltando novamente, né, para esse novo sistema da gente aqui no Prado, a gente valorizar o triângulo de avaliação, a gente vai conseguir identificar essa criança que merece atenção, que é uma criança que a gente vai olhar e vai falar para o nosso colega, essa criança precisa ir para a estável, porque é o grande problema, o grande diferencial. Quando eu olho uma criança e eu falo, essa criança merece ficar no hospital, mas merece ficar onde no hospital? Porque uma coisa é eu falar assim, essa criança merece entrar e deixar a mãe sentada lá, aguardando uma triagem de uma enfermeira, aguardando o nosso colega entrar. Outra coisa é eu falar assim, essa criança tem que entrar agora. Eu gosto muito de ouvir o barulho das ambulâncias. Talvez seja outra coisa do SAMU. Me deixou mal acostumada. Mas eu gosto muito de ouvir o barulho da ambulância, porque eu gosto de ver como a criança sai da ambulância. Porque se uma criança ela saiu em uma maca, com esforço respiratório, com suporte de O2, essa criança ela não merece ficar no corredor esperando ser triada, não. Essa criança ela vai entrar na estabilização. Ela vai ser triada na estabilização, porque ela não vai esperar o enfermeiro, não. É o enfermeiro que tem que ir até ela, tá? Se eu vejo que é uma criança que sai da ambulância andando, com a mãezinha do lado, olhando para ela, ela fala assim, tô fazendo o que aqui? Essa criança, ela pode passar pela triagem normal, tá bom? E importante, o triângulo de avaliação, ele não é para fazer anamnese, exame físico, nem diagnóstico. Ele é para fazer a avaliação inicial. É onde eu vou dizer, essa criança tem condições de ir para casa, de ir para o posto, ou de aguardar ser triado. Essa criança, eu preciso voltar minha atenção completamente para ela. Até porque o pessoal que fez paus no
no INES, tem uma das professoras que ela sempre fala que quem comove, ganha move. Muito bem. Então, a gente tem, né, a aparência dessa criança no estado inicial. É importante vocês interagirem com essa criança. Essa criança, ela está ativa? Essa criança está reativa? Às vezes a criança ela não está ativa, realmente. Ela está dormindo, ela está no colo da mãe com vergonha, ela está enjoadinha. Mas se você coloca ela na maca, ela chora, então ela está reativa. Se você examina essa criança, ela interage com você, ela está reativa. Hipoativa e reativa completamente diferente, tá? Então, tudo isso vai dizer o nível de interação e de alerta. Essa criança interage com o ambiente, ela consegue olhar e ver, entender que isso é uma luz, ela consegue olhar para ali e dizer que é vermelho. Como é que está o nível de consciência dessa criança? Ela sabe dizer o nome dela? A idade, eu gosto muito de perguntar a idade quando os meninos são pequenininhos, mesmo quando eles estão no colo da mãe ou não estão me dando muita atenção, porque tudo isso a gente consegue ver até que ponto está tendo um comprometimento nessa criança, o que a mãe está relatando que ela tem. O tônus, como eu falei mais cedo, né? Essa criança está hipoativa, essa criança está reativa. Como é que essa criança está em relação à sua autonomia de mobilidade? Diante, né? É condizente com a sua faixa etária? É o que eu esperaria quando eu vejo uma criança de 6 meses, quando eu vejo uma criança de 6 anos? E tudo isso é uma forma indireta da gente também avaliar tanto a questão da oxigenação, se está sendo, né, suficiente, como a parte neurológica dessa criança. Por que oxigenação, Tuane? Porque a gente sabe que criança para primeiramente por, segundamente por hipóxia, terceiro por hipóxia. Doutor Lucas, eu tô com uma criança, eu ligo pro senhor e falo que eu tô com uma criança que tá vindo com a ambulância tipo A de Tiruçu. A médica me fala que ela entrou no hospital tendo crises convulsivas, reentrantes, ela fez de tudo, diazepam não deu jeito, ela idantalizou e trouxe essa criança nessa ambulância tipo A. Essa criança chega aqui no Prado, o pessoal, Felipe recebe, ele coloca na sala de estabilização, move a criança, essa criança para. Ela parou por quê? Hipóxia. Porque essa criança não teve uma via aérea preservada, a causa base foi a crise convulsiva. Ela não teve uma via aérea preservada, possivelmente não tinha uma HDL tipo A, ela parou por hipóxia. Certo? Outra coisa, doutor Lucas, recebi uma paciente que veio lá de Catingal. A mãe, muito preocupada, porque ela começou com uma diarreia que não parava mais, colocou no fundo do carro da família. Veio deitadinha ela, o esposo e a criança no fundo deitadinha. E ela falou que num percurso, num dado momento, a criança começou a vomitar. Mas ela deixou, porque a criança já estava com diarreia, mas era normal vomitar. Quando chegou aqui, a criança chegou entregue nos braços dela. Era uma criança que até então estava bem em casa, só tinha uma diarreia e teve vômitos. Essa criança me chega. Por que ela me chega assim, Mayra? Então ela para por hipóxia. Então a criança, a gente sempre vai pensar que essa criança está parando por hipóxia. Mesmo a causa base sendo algo neurológico, sendo algo gastrointestinal, ela sempre está parando, primeiramente, até que me prove o contrário, por hipóxia. Então, temos uma criança muito bem, muito sorridente, muito fofinha, mas também temos crianças hipotônicas, crianças com alguma alteração, né, desse seu estado geral. Circulação. Eu falei para vocês, né, da minha bebezinha de ontem. O que me chamou a atenção, realmente era uma bebê que tinha um choro fraco, que foi até a moça da higienização que me sinalizou isso. Olha, essa bebê tá com um choro fraco, doutora, não tá estranho, né? Assim, eu não sou médica, mas eu sou mãe. Eu chego lá, eu vejo as meninas tentando pulsionar. A bebê estava, juro pra vocês, assim, é porque aqui a foto não consegue ver. A pele toda amorteada. A história da bebê, 5 episódios de vômito. Não tem 1 hora, mas a pele toda amorteada. Essa criança comove, essa criança ganha move. Então, quando eu vejo uma criança cianótica, eu vejo uma criança com pele morteada, eu vejo uma criança pálida, com a história não condizente, muito agudo, e essa palidez não é um caso, como eu já tive a situação, de um pai chegar com criança que está há 30 dias sem comer, está pálido e hipoativo. Aí eu falo para ele, meu senhor, boa noite, pode. Eu falo, meu senhor,
Seu filho tem uma palidez, possivelmente, de uma anemia carencial. Se seu filho está 30 dias sem comer, óbvio que ele vai ter falta de nutrientes, mas em nenhum momento seu filho tem indicação para um internamento. É diferente de uma criança que está há 2 horas bem, por algum motivo que os pais não sabem dizer, ela começa com uma palidez súbita, sudorese súbita e um rebaixamento. Certo? Então, sinais de sangramento, sinais de má perfusão, tudo que você pense que algo nessa criança está desestabilizando a hemodinâmica, que pode fazer um rebaixamento de nível de consciência, que pode causar uma queda de língua, que pode causar hipóxia, essa criança ela vai merecer ficar dentro do hospital e ganhar um AIH. É importante, né, doutor Lucas? E... Depois você explica, porque acho que vocês têm o pauso, que é MOV, que você não explicou ainda. Ah, o MOV? Você falou 5 MOV, mas o pessoal não... Quem não fez PAUS? Só... No PAUS a gente tem uma professora lá no INES que ela tem esse mnemônico, né? Que quem comove, ganha move. Sempre quando chega um paciente para você, ou no pré-hospitalar, ou dentro do hospital, se esse paciente é um paciente de potencial gravidade, esse paciente ele vai ser monitorizado, vai ganhar O2 suplementar, que a fisioterapia não me ouça, ganhar O2 suplementar e vai ter um acesso venoso periférico instalado. Sempre, Tony. Quem aqui já rodou na pediatria sabe que a STAB faz isso inconscientemente. O menino pisou na STAB, a enfermeira já está. Vem uma técnica colocando o acesso, tem outra técnica monitorizando, já tem a equipe montando. Às vezes, aqui a gente não tem, né, o hábito, como temos a equipe de fisioterapia, a gente não tem o hábito de sempre ofertar. Mas o circuito do oxigênio, ele está montado. E se ele não estiver, a gente tem que falar assim, monte oxigênio. Porque em algum momento, essa criança, ela pode precisar. E vai procurar no CME o circuito? Não. Tem que estar ao lado dela para eu ligar e instalar. Tá? E esforço respiratório, que eu acho que visualmente ele é o mais fácil. Uma retração de fúrcula, um sibilo, uma retração de fúrcula, um batimento de asa de nariz, uma gemência. Eles são sinais muito claros e muito palpáveis que essa criança não está bem. Vocês já ouviram um estridor? Vocês já manejaram sozinho um estridor? O primeiro estridor que eu manejei sozinha foi uma sexta-noite. Que era os plantões que nosso chefe gosta de falar que marinheiro... Eu passei alguns apertos, 1 ano, fazendo uma sexta-noite nesse hospital. Que toda vez que eu ligava para o Dr. Lucas, ele me falava assim, não, mas calma, não faz bom marinheiro. Tudo isso para eu não desistir, gente, no dia seguinte do plantão. Mas a primeira vez que eu manejei sozinha um estridor, não era sozinha porque a gente tem um plantão de dupla, eu não dormi, eu não consegui dormir. Eu fiquei na medicação, reavaliando outros pacientes e ao lado da criança. Porque a qualquer momento essa criança ela poderia precisar entubar. Eu sabia entubar? Eu já tinha entubado criança? Não. Mas ela poderia precisar. Eu mandei ela para STAB? Também não. Na época, por quê? Porque a gente tem um alto fluxo do inverno. Foi uma decisão que até a equipe, né, questionou muito na época, mas assim, eu tinha crianças para serem reavaliadas, minha colega estava no descanso. Eu imaginei assim, se eu mando essa criança para STAB, eu não vejo. Eu tenho que aguardar alguém ver e me chamar. Se essa criança está aqui, eu estou aqui reavaliando outras, qualquer coisa que acontecer com ela, eu estou por perto. Então, a decisão de transferência também de setor depende muito da situação que vocês estão, principalmente dos recursos disponíveis para vocês. O Felipe estava falando, né, de Birataia, que é um hospital, tem sala de estabilização, mas não tem bomba de fusão. Como é que você maneja uma criança sem uma bomba de fusão? Então, eu tenho dentro, né, do PAUS essa ideia da avaliação inicial, que foi tudo que a gente já conversou. Isso tudo, quanto mais crianças vocês veem, quanto mais o hábito vocês tiverem de descrever esse triângulo de avaliação pediátrica, mais rápido fica e fica medular. Você vai olhar, você vai pensar. E você vai pensar tanto que você vai olhar para a criança saindo da ambulância pelo vidro, sem chegar perto dela e falar assim, não, essa criança pode ir direto para a STAB. Não, pode ir direto para a STAB, pode.
e você vai estar certo disso, tá? É importante também a gente sempre identificar e intervir. Se eu vejo a criança na sala de triagem, é uma criança que está em súbito desconforto, é uma criança que está dessaturando, eu não vou falar assim, olha, ela pode entrar lá que o meu colega vai avaliar e decidir. Não, essa criança eu vou levantar da minha cadeira, eu vou levar ela para a estável, eu vou assim, vamos instalar o O2? Ah, não foi, vamos instalar o O2. Vamos começar os puffs, eu ausculto? Vamos começar os puffs. Essa criança, veja a temperatura, ela está sem febre. Ela está com febre, perdão. Tem alergia? Não tem alergia, vamos medicar. Acontece muito de a gente sempre precisar abrir o carrinho de parada. Em algumas situações, depender principalmente de crise convulsiva. A gente vai abrir o carrinho de parada. Não tenham medo de abrir o carrinho de parada quando vocês julgarem necessário. O que não pode é a gente postergar a conduta por conta de burocracia, tá bom? Identifiquei, interviu. Vou para onde? Para avaliação primária. Então, foi uma frase que eu vi num dos artigos da Fiocruz que fala que em situações de urgência, identificar o estado fisiológico e iniciar medidas terapêuticas iniciais são o ponto-chave da redução da mortalidade. Aí é nesse momento que eu falei com o senhor, Lucas, que eu penso na criança de ontem e falo assim, e se eu tivesse coletado um agaso 1 hora antes do que eu coletei, será que não estaria melhor esse lactato? Ela não teria respondido melhor a essa intubação? E se eu tivesse feito a sonda de aspiração antes da ligação da CIP, tivesse seguido o meu instinto? Medicina tem muito de instinto. Mas às vezes a gente, principalmente na época da judicialização, a gente prefere não ouvir. Então, assim, tudo na vida é questão de aprendizado. E o Paus traz a sistematização. E o computador do Dr. Lucas bagunçou o meu slide. Tá? Mas essa sistematização, eu sou muito fã dos cursos do INES, do CUREM, desses cursos de simulação. Principalmente que eu acho que os americanos, eles descobriram, né, uma forma de aprendizado muito direta, que é o aprender fazendo. Então, ele sistematiza e você faz até você aprender. Então, são 2 dias de realmente vivência daquilo ali e você vai batendo sempre na mesma tecla até ficar reverberando na sua cabeça. Então, quando eu tenho a sistematização, eu tenho um reconhecimento precoce que vai prevenir complicações futuras, porque quanto mais rápido eu intervenho em um broncoespasmo, eu evito um tórax silencioso, que evita essa criança ser uma criança ruim de ventilar se ela for precisar entubar. Tá certo? Se eu tenho esse ciclo de atendimento, eu consigo, né, tá fazendo o TAP, tá fazendo a coleta dos sinais vitais e já fazendo essa anamnese de forma muito mais direcionada. Se eu tenho uma criança que eu vejo que a parte circulatória dela não está bem, eu sei que essa saturação dela não vai ler, eu não vou ficar brigando com o oxímetro. O que eu preciso saber agora dessa criança? Eu preciso ter outros parâmetros que me digam o que está acontecendo com ela hemodinamicamente. Se eu tenho uma criança com broncoespasmo, eu preciso dessa saturação, porque vai me dizer ou não, para discutir com a fisioterapia, se essa criança precisa de suporte de O2, que suporte de O2 essa criança precisará. Se eu consigo avaliar, identificar, eu consigo intervir de forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Então, a sistematização do atendimento do PAUS, ele é crucial para a gestão eficaz dessas emergências pediátricas. Vai focar sempre na avaliação primária, que é o nosso querido ABCDE, né, Liga de Trauma, e secundária, além, né, da história desse paciente prévia, com testes diagnósticos e a gente conseguir fazer uma identificação precoce do estado fisiológico dessa criança. Poxa, doutor Lucas. Temos então, né, na avaliação primária, nosso A sempre da nossa via aérea. Vamos estar observando como é que essa criança se comporta. Essa criança fala? Ela tem idade de falar? Ela fala de forma clara? Essa criança, quando você vê que ela fala respirando ofegante, tem algo estranho parecendo que está obstruindo, tem um relato da mãe que ela gosta de colocar coisa na boca. Será que ela
as mães sempre falam assim, eu não sei se engoliu uma moeda. Aí você vê a criança bem, você fala assim, se engoliu não está na via aérea. Se ela está conversando bem, não está na via aérea, isso já é muito bom. E se tiver algo alterando, né, essa passagem de ar da via aérea dessa criança, medidas às vezes precisam ser tomadas. A gente, graças a Deus, aqui a gente trabalha com a fisioterapia, a gente consegue estar discutindo a fisioterapia, merece ou não estar fazendo a VNI precocemente para essa criança? Merece ou não a gente estar regulando essa criança para um serviço que tem otorrino 24 horas para fazer uma visualização direta para a retirada de um corpo estranho? Essa criança é uma criança que eu faço uma gase e vejo um lactato de 19, essa criança talvez precise de uma intubação imediata. Então, tudo isso a gente vai estar vendo a partir do A. No B, nossa respiração. Essa criança, por algum motivo do universo, ela tem alguma síndrome neurológica, ela perdeu muitos eletrólitos, ela tem alguma descompensação, ela está fazendo... Quem estava aqui? Qual era o grupo de internos que estava? Ela está fazendo uma crise convulsiva só tônico, que ela não ventila quando abusada. Não sei se vocês lembram. Acho que foi o grupo de Bruna, não lembro. Que era uma criança com a história de um grito, uma síncope, e chegou pra gente, a criança desaturando, sem causa aparente, a gente ventilava, o tórax não ia. A gente ventilava, o tórax não expandia. De repente, a criança faz um movimento tônico. A criança estava tendo uma crise convulsiva focal e não estava ventilando. Não ventilando, ela não estava conseguindo, né, fazer as trocas gasosas de forma eficaz. E isso já estava fazendo, né, um comprometimento hemodinâmico. E tudo isso só com a simples avaliação da expansão torácica com o ambu a gente percebeu. E circulação, a gente vai estar vendo os pulsos dessa criança. A ausculta cardíaca, vendo bulhas. A gente vai ver tempo de enchimento capilar. Esse pulso ele é cheio, ele é filiforme. Como é que é esse pulso? Vou estar descrevendo, essa criança está corada. Extremidades estão quentes, eu gosto muito de descrever. Extremidades estão quentes ou frias. Porque se essa extremidade está fria, às vezes essa saturação não é tão real. O hospital é um lugar muito frio, gente. Não é só porque eu sou catingueira, não, mas o hospital é muito frio. Então, nessa época, às vezes a criança ela só está com a extremidade fria, então a saturação não está lendo. Não vamos ser paramentristas, eita! Professor Lucas que falava muito isso. A gente não trata parâmetro, a gente trata pacientes. Então, tá desaturando? Tá, mas por que tá? Se eu já tentei aquecer um pouquinho essa mãozinha? E no D e do E, as disfunções neurológicas, vamos estar vendo, né? Essa criança, primeiramente, está rebaixada. O que a gente faz? Chegou pra gente, a mãe falou assim, esse menino rebaixou do nada. O que a gente faz de imediato? O que a gente pede para a enfermagem fazer de imediato? Imediato. Chegou para você, rebaixou. Rebaixado nos colos, desfalecido, assim. Pá, doutor Lucas. Menino desmaiou. Criança desmaia, gente? Criança faz 5 pecinhos, vaso vagal. Frequência? A gente vai ver o quê? Glicemia. Menino, pensa em coisa boa para comer, menino. A gente vai fazer logo a avaliação da glicemia capilar. A gente vai ver o neurológico desse paciente. A gente vai estar vendo como é que está sendo a resposta dele, né? Diante aos estímulos. É espontâneo? Precisa de um estímulo verbal? Precisa de um estímulo doloroso? E vamos estar expondo essa criança. Essa criança tem hematomas, essa criança tem petequias, essa criança tem alguma lesão que justifique o quadro dela. Tudo isso é importante a gente estar descrevendo, certo? E sempre observando, identificando e intervindo. Por isso que na pediatria vocês vão ver que, diferente do adulto, a reavaliação ela é muito mais contínua. A gente reavalia muito na pediatria. Eu dou exemplo da Porta do Prado, que eu trabalhei um tempo. Na Porta do Prado, normalmente, a gente vê o paciente 2 vezes. A gente vê a primeira vez, aguarda um certo tempo, vê a segunda vez para dar um destino a ele. Na pediatria, não, a gente está sempre vendo os meninos.
ou seja, porque a equipe sinalizou que aquela criança não está muito bem, ou porque aquela criança, ela saiu um resultado dos exames, e aquele resultado tem uma alteração significativa que não necessariamente precisa esperar o segundo exame que a gente também solicitou. Então, a gente vai reavaliar ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, internar e voltar. A pediatria, a gente sempre está revendo, e porque é muito rápido também as mudanças. Sobre ainda, né, a parte neurológica, eu gosto muito dessa avaliação, até mais do que o Glasgow, né? Eu tenho para mim que o Glasgow, ele é importante para o trauma, mas na grande maioria das vezes a gente não vai estar tratando o paciente de trauma, a gente vai estar tratando o paciente clínico. Então, vamos estar fazendo uma avaliação muito mais subjetiva. Eu gosto de ver, esse paciente está alerta? Quando eu falo com ele, ou melhor, quando eu vejo ele falando, eu vejo ele interagindo, ou ele precisa de um estímulo verbal para ser responsivo. Se caso nenhum nem outro, eu preciso estar fazendo estímulo doloroso nessa criança para ela responder, ou essa criança está irresponsiva. Essa criança, ela não responde de jeito nenhum. Essa criança é uma criança Glasgow 3. Essa criança merece uma atenção muito mais cuidadosa. E, por fim, vamos, né, coleta de sinais vitais e a nossa avaliação secundária. Coleta de sinais vitais é interessante, me lembra de outra história. Eu já estou contadora de histórias. Inclusive, o Dr. Lucas estava nessa história. Estou eu, no meu belo plantão de São João, conversando com meu colega de plantão, Mário Neto. Conversa vai, conversa vem, chega Islane. A enfermeira falou assim, tem uma criança que está estranha. Estranha por quê? Ela está bem, está conversando, mas tem 230 no oxímetro. Eu já tentei em 2. Eu falei assim, não é normal. Vamos ali, porque quem comove, ganha move. Chega, Dr. Lucas. Dr. Lucas chegou, mas ela estava andando, conversando. Você olhava para a criança, você não dizia que era uma criança com mais de 200 de frequência cardíaca. Essa criança, ela foi monitorizada e foi observada um ataque súbito. 11 anos. Então, quem comove, ganha move. Tá? É importante. O sample, eu acho ele muito legal, porque além de, né, ter a parte musical, que me lembra também. só quem entende música. A parte musical de sample, que me lembra também. Mas a gente consegue, né, de uma forma, com o mnemônico, a gente pegar gatilhos, não seria exatamente gatilhos, mas a gente consegue pensar no que é importante. Esse menino está com febre, toma dipirona, tem alergia? Essa criança, ela usa alguma medicação? Será que não é uma superdose? Essa criança, ela já foi internada, hospitalizada, ela faz acompanhamento com algum médico? Comeu a última vez que horas, mãe? A senhora lembra? Porque assim, ele está assim sonolento, hipoativo, será que não é hipoglicemia? Esses eventos precedentes que aconteceram antes da emergência, principalmente quando vem criança de escola. Gente, é tanto menino de escola, quando começa as aulas que aparecem nesse hospital, que você fala assim, mas você estava acontecendo o quê? No SAMU ligam muito pra gente. Não, porque a criança passou mal. Eu falei assim, meu senhor, como assim passou mal? Ela está na aula. Não, porque ela estava fazendo uma prova. Ah, fazendo uma prova. Não, porque estava na educação física. Ah, estava na educação física. Então, tudo isso vai direcionar. Eu vejo uma criança que passou mal, teve uma síncope durante uma prova. Eu vou pensar muito mais de uma crise de ansiedade, uma DNV, do que uma criança que estava correndo, que ganhou uma bolada e caiu na quadra da educação física. E na nossa avaliação secundária, que vai ser a parte, né, que a gente vai fazer a nossa anamnese, finalmente, que é a parte burocrática, porque principalmente quando os pacientes estão na estável, a gente passa muito tempo com eles no leito e só depois que a gente escreve tudo. Tem muito paciente que a gente só abre o prontuário quase 1 hora depois de a gente ter feito toda aquela festa lá no leito. Então, é aquele momento que você vai puxar a mãezinha de canto, vai tentar entender o que foi que aconteceu. E sempre lembrando, o Porto, ele traz, né, na parte de anamnese pediátrica, uma sinalização que
as mães, normalmente, elas costumam trazer interpretações, não uma história objetiva. Então, cabe a gente saber perguntar e saber o que escrever. Porque a mãe, ela vai querer interpretar o que ela viu, mas a gente precisa saber o que ela viu, não a interpretação dela. Porque a interpretação dela, muitas vezes, né, vai ter um foco muito mais emocional, ou às vezes a gente não sabe o que passa no coração de ninguém, uma má fé naquilo que ela está falando, naquilo que ela viu e está contando pra gente, tá? Professora Carol Perrone, ela sempre falava, né, que para ela, até que prova o contrário, uma criança sempre é vítima de maus tratos, mesmo que indireto. Se eu vejo alguma história que é incongruente com o exame físico, uma criança que você vê, você olha para ela, você fala assim, não faz sentido essa história com essa situação, nem que seja de negligência, a gente vai pensar. Óbvio, né, que não somente pela parte legal, mas pela parte mesmo das condutas assistencialistas, tá bom? E o exame físico detalhado, né? Não gosto muito assim, esse detalhado também é muito clínica médica. Eu acredito que a pediatria, ela detalha mais direcionado. Clínico que faz muita ciência. E os exames complementares conforme as necessidades dessa criança, tá bom? Trouxe para vocês uma questãozinha do PSU Goiás, recente, 2 aninhos, que ela fala que... Quem quer ler? Quem quer ler? Quem quer ler? Quem quer ler? Levanta a mão, levanta a mão. Vai, Gabi. Diante de uma criança gravemente enferma, na unidade de urgência pediátrica, é importante avaliar, identificar e intervir com prontidão. Recomenda-se uma abordagem sistemática, onde a impressão inicial é a primeira observação feita logo na entrada da criança. O triângulo da avaliação pediátrica é a ferramenta recomendada para obter essa impressão inicial do quadro, que inclui, além da avaliação da aparência, o estado geral, Pronto. Vamos começar de baixo para cima. Nada não, gente. Eu gosto de ser diferente. D. Monitorização cardíaca e aferição da pressão arterial, verdadeiro ou falso? Porque, né, aqui é MOV. C. Avaliação do grau de desidratação e de sinais evidentes de desnutrição, verdadeiro ou falso? B. Aferição da oximetria de pulso da glicemia capilar. E A. Avaliação do esforço respiratório e da cor da pele e das mucosas. Muito bem. Eu não achei mais. Eu tive pouco tempo. O meu chefe, ele me falou assim, muito em cima da hora, assim, ele não respeitou que eu sou uma pessoa um pouco ocupada, mas tudo bem. Queria trazer para vocês, como eu falei mais cedo, eu sou um pouquinho, eu gosto muito de pediatria, mas eu sou apaixonada, sou fissurada pelo SAMU. Acho o PHTLS revolucionário na história da medicina. E a primeira oração do primeiro capítulo do PHTLS, nona edição, é: nossos pacientes não nos escolhem, nós os escolhemos. Poderíamos ter escolhido outra profissão, mas não o fizemos. Eu acho que todos os dias que eu saio de casa, eu tento ser o melhor possível para os meus pacientes e principalmente ser melhor a cada dia. Ninguém pediu, né, para ser atendido pela gente, mas a gente pediu para o Dr. Lucas estar na escala. Então, se a gente não... Então, a gente tem que... Eu acredito que a gente tem que ter amor ao que a gente faz. Porque em um dado momento da vida, eu vou precisar, vocês vão precisar, os pais de vocês vão precisar, vocês serão pais, os filhos vão precisar. E para quem já teve um familiar hospitalizado, sabe o quanto é importante você dar o seu melhor por ele. Então, eu acredito que a gente entrega essa gentileza ao universo, aguardando o universo devolver pra gente, nem que da forma mínima possível, tá? Essas foram as minhas referências e muito obrigada. Sai tempo aqui depois disso. Poxa, não. Excelente, muito bom. Então, pessoal, eu queria que tu ainda desse sala para vocês, porque eu acho que acaba sendo interessante, acaba sendo um pouco de referência para vocês também, né? Tu aí tem 3 anos de formado, né? 3 anos de formado, né? Viveu aí 3 anos na frente de vocês, uma coisa que vocês estão pegando agora. E eu acho que assim, tu é um exemplo muito bom do quanto a gente evolui, né?
dando plantão, se preocupando, se dedicando. Eu acho que não é só virando o plantão da plantão de base, não, mas assim, dando um plantão com a preocupação, com a atenção, valorizando o aperfeiçoamento, valorizando se capacitar, estudar. Então hoje tem as pessoas, hoje a equipe de enfermagem hoje, quando tem Tuane no plantão, não só Tuane, mas tem Tuane, quando tem Mário, quando tem outras pessoas que estão se dedicando, que estão aqui juntos, as pessoas se sentem tranquilas. Então quando você começa a perceber que a equipe está confiando em você, que a equipe vê você ali e tem você como referência no plantão, isso é muito interessante. E Tuane trabalha aqui, não fez residência ainda, né? Está na luta para fazer a residência, mas você vê que você consegue, né? Se aperfeiçoar, se destacar e trabalhar bem e se dedicar. Né? Então eu queria que fosse ela que desse essa aula. Eu ia dar essa aula, mas não vou deixar a Tuane, porque eu acho que cria uma identificação maior com vocês, porque eu quero que leve, mesmo que vocês não trabalhem com a gente na pediatria, mas para onde vocês forem trabalhar, mas que leve essa questão mesmo de tentar se aperfeiçoar. Né? A gente sabe que não vai saber tudo, né? Nenhum de nós vai conseguir saber tudo. Eu tenho 16 anos de formado, eu não sei tudo, eu aprendo cada vez que eu vou num congresso, que eu tenho aqui um paciente diferente na estabilização, tem coisas que eu tenho que estudar, discutir com um neuro, discutir com um hematologista, porque tem coisas que a gente está aprendendo. Mas eu acho que o fundamental é isso, eu acho que é não se esquivar, sabe, da responsabilidade que a gente está assumindo. Não ter medo de criança. Cheguei no plantão, cheguei para trabalhar, não me escondo, não vou me esconder. Porque às vezes já tem 2 colegas, 3 colegas, eu vou atender só o mais fácil, vou atender só o paciente já mais tranquilo, né? Porque dá para ver na triagem, né? Nos detalhes da história. Porque de vez em quando rola essa história, né? Porque você sabe que enfermagem está de olho em tudo, né? Enfermagem está de olho em tudo. São os olhos fulano só gosta de atender o paciente mais fácil. Eu vejo lá. Fulano só puxa o beijo. Fulano só puxa quando é grande. Quando é bebezinho não puxa. Então assim, é uma brincadeira, né, que a gente faz, mas assim, é importante, eu acho que para os nossos colegas, a gente se identificar, como a gente está no plantão, estamos juntos, vamos estar juntos naquele plantão, não vamos esquivar, posso não saber, mas vou perguntar, vou me estudar no próximo plantão, vou ver um caso interessante que eu não soube muito bem o que fazer ali, mas no próximo plantão eu vou me esforçar e vou melhorar, tá certo? E serve para a vida, né? Independente de onde você estiver, aqui com a gente ou na residência, isso serve para a gente, para o resto da vida, tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Ju. Obrigada. Vamos tirar uma fotinha, né? Com a frase do PH. A frase do PH? Eu sou sambuzeira também.